Boa noite, pessoal. Bem-vindos à webconferência aí da disciplina de Metodologia de Estudos e Pesquisa em Administração. E eu estou aqui com o professor Arildo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Vão mandando aí as perguntas à medida que forem surgindo quaisquer dúvidas aí que a gente vai respondendo. Professor, fala um pouquinho aí qual que é a importância, né, da pesquisa para a sociedade aí, na sua opinião. Bom, a sociedade vem caminhando, vem evoluindo ao longo do seu tempo, essencialmente através da pesquisa. Se nós formos imaginar, assim, parar para pensar um pouco, há alguns anos, e não faz tantos anos assim, 40, 50 anos, aí, no máximo 100 anos, a expectativa de vida das pessoas ela era muito baixa. As pessoas viviam menos. Viviam 40, 35, 40 anos, era a média, a expectativa de vida. Mas você vai dizer, mas por que as pessoas de hoje, elas são mais fortes que as pessoas de antigamente? Não. As pessoas talvez até sejam até mais fracas em termos assim biológicos, porque nós estamos atualmente sujeitos a muitas situações que são nocivas à saúde, como a poluição, vários tipos de poluições, produtos industrializados e tudo mais. Então a nossa saúde, de certa forma, é até mais frágil. Mas, veja, se a nossa saúde é até mais frágil, existe até um paradoxo aí. Como que antigamente as pessoas, então, que tinham uma saúde melhor, elas viviam menos? A ciência pode explicar isso através da pesquisa. Por quê? Antes, as pessoas tinham um determinado tipo de doença e não existia remédio para aquilo. A pessoa morria, às vezes, por causa de uma simples doença, de uma doença relativamente simples para os padrões atuais. Então, a pesquisa, ela ajudou a humanidade nessa evolução. Então, o que aconteceu? Os cientistas pesquisaram, os pesquisadores, e foram descobrindo o que originava aquelas doenças. E pesquisaram e desenvolveram mecanismos, remédios, tratamentos que foram curando esse tipo de doença. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, nós podemos falar nos outros mecanismos de evolução. Hoje, nós estamos tão avançados, graças à pesquisa, que é possível, ao vivo, nós conversarmos com uma pessoa, vendo a pessoa, por exemplo, a partir de um aparelho de telefone simples, mesmo a pessoa estando do outro lado do mundo. Quem imaginaria que isso aconteceria há 20 anos atrás? Quem imaginaria que isso estaria acontecendo hoje? E daí nós dizemos, e o que vai acontecer daqui mais 20 anos? Daqui mais 30 anos? Então, a pesquisa para a sociedade, ela é muito importante. É demais importante porque ela vai criando os mecanismos para a sociedade se desenvolver e se manter. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós temos no Brasil um órgão que é extremamente importante de pesquisa na área agrícola, que é a Embrapa. Ela desenvolve pesquisas na agricultura, nas sementes, na diversidade de sementes, etc. Veja uma outra situação. Nós hoje temos uma população cada vez maior, já somos quase 8 bilhões de pessoas. As terras agricultáveis não aumentaram significativamente em relação a 20 anos, aí 30 anos, e a produção de alimento, ela vem aumentando muito, com a mesma quantidade de terra, ou às vezes menor quantidade ainda de terra, maior produção de alimentos. Então veja só, então a pesquisa, ela encontrou uma maneira de desenvolver uma semente, de encontrar um solo adequado, uma correção para aquele solo que tirasse as impurezas dele e alimentasse aquele solo com nutrientes, de tal forma que numa mesma porção de terra que antes, há 30 anos, aí talvez nem sei se tanto, você conseguia produzir lá, digamos, 100 sacas de um determinado cereal, essencial para a nossa
saúde, para a nossa vida, para a nossa manutenção da vida, com essa mesma área, hoje se produz 1.000, 2.000 sacas naquela mesma quantidade. Então, o que fez isso? Foi a pesquisa. Então, a pesquisa ela está em todas as áreas. Está na área da saúde, que nós falamos, está na área da agricultura, está nas áreas de comunicação, está em todas as áreas. Inclusive nas áreas do nosso vestuário. Se nós hoje usamos uma roupa... Veja, hoje você compra uma roupa hoje para inverno, uma roupa que não dá para dizer que ela vai proteger você. As roupas já são fabricadas para suportarem menos 5 graus, menos 10 graus. E não estou falando aqui de casacões enormes que você some ali, que parece um acolchoado. Não, blusas muito que aparentemente são blusas finas que conseguem fazer com que o teu organismo fique aquecido mesmo diante do frio. Entendeu? Então isso é pesquisa também, na área de desenvolvimento de produtos que interferem diretamente na nossa vida. Então, nós ficaríamos aqui, Júlio, e prezados acadêmicos, ficaríamos aqui infinitamente falando das vantagens da pesquisa para a sociedade. Como nós pudemos pincelar em alguns tópicos aí, vocês podem, inclusive, imaginar em outras áreas de desenvolvimento e podem ter certeza, a pesquisa está sendo desenvolvida ali. Hoje, por exemplo, curiosamente, estava ouvindo no rádio que já estão testando com sucesso vacinas para HIV. Já tem pessoas que essa vacina está sendo testada agora em humanos, em animais ela já teve resultados positivos, mas já estão testando em humanos vacinas para HIV. E mais tarde, obviamente, que o homem vai encontrar, não tenho dúvida, vai encontrar cura para o câncer, vai encontrar cura para outras doenças que ainda matam as pessoas. Então, diante disso, se há 50 anos atrás as pessoas viviam menos, eu acredito que daqui 50 anos as pessoas ainda vão viver muito mais do que nós vivemos hoje. As pessoas vão viver lá 100, 120 anos, tranquilamente vai ser isso vai ser um padrão de existência em função do desenvolvimento da pesquisa. Professor, e o que é o método e a metodologia em pesquisa? Bom, falar em método, nós já lembramos assim de cara do método científico, né? Mas o que é um método? O método de pesquisa é o caminho para se chegar a algum lugar. Então, um método é um caminho que nós desenvolvemos, ou seja, como que nós vamos atingir aquele objetivo que nós queremos. Esse é o método. Então, o método ele pode ser relacionado assim com um caminho. De que forma que eu vou chegar lá? Por exemplo, não existe um método único assim para pesquisa. Cada pesquisa vai depender cada configuração de pesquisa, ela vai utilizar um método, vai utilizar um caminho. Tem pesquisas que, por exemplo, você realiza com experimentos. Tem pesquisa, inclusive eu coloquei no fórum alguns vídeos e na primeira semana, então, nós colocamos lá um videozinho em que um aluno, ele precisava resolver um problema, ele achava que precisava resolver um problema. Ele estava de um lado do rio e precisava passar do outro lado do rio. Aí você olha ali, não, mas por que não constrói uma ponte? Ele é muito simples fazer uma ponte, uma passarela ali. Claro, isso nós já sabemos, já foi identificado isso e qualquer um já sabe. Mas quando não se sabia isso, é igual o fogo antes. Antes de se conhecer o fogo, o fogo inclusive já foi. As pessoas, logo que descobriram o fogo, elas mantinham o fogo a vida todo o tempo aceso, porque eles não sabiam como reproduzir novamente o fogo, né? Enfim. Então daí esse menino lá ele começou a fazer experimentos. Colocou, por exemplo, criou uma catapulta e colocou 100 pessoas aqui e soltou a catapulta para as pessoas transporem aquele rio.
várias pessoas morreram. Aí fez outros experimentos e tal. Então, é um método, é um caminho. Às vezes nós não acertamos no método, mas precisamos identificar um método para nós encontrarmos a pesquisa. Por exemplo, nós podemos, às vezes, tem casos que nós resolvemos com estatísticas. Uma abordagem quantitativa, por exemplo, nós usamos ali um método estatístico para determinar aquilo que eu pretendo resolver. E assim por diante. Então, o método, resumidamente, é um caminho para se chegar, para se alcançar alguns objetivos. Sendo o estudo, aí o quê? O estudo é uma experiência, uma análise crítica de uma realidade social, e que você vai encontrar uma realidade que você identifica um problema naquela realidade social, ou naquela realidade, não precisa necessariamente ser social, um fenômeno, você identifica um problema e cria-se um método, ou busca-se um método para se chegar a resolução desse problema. E o que é importante os alunos saberem sobre os processos e as técnicas de leitura? Bom, isso faz parte também da nossa disciplina aqui com relação às leituras. É muito comum nós pegarmos um texto, se nós fizermos uma experiência aqui, e pedir para as pessoas lerem aquele pequeno texto, às vezes meia página, e no final, imediatamente no final que a pessoa leu aquele texto, se você fizer alguma situação, uma experiência assim, você perguntar 10 palavras para ela dizer 10 palavras ali, chaves ali daquele texto, uma grande maioria das pessoas não vai saber identificar. Ela simplesmente não vai lembrar. Isso se você perguntar imediatamente após ela fazer a leitura. Quanto mais se você fizer ali no outro dia, por exemplo, daí não lembra nem duas. Então é importante que as pessoas tenham assim uma técnica para leitura, para interpretação do texto. Que as pessoas usem essas técnicas, inclusive no nosso livro base, existem várias técnicas ali de leitura e interpretação. Ou seja, as pessoas podem otimizar essa leitura, aproveitar melhor. Existem várias formas da pessoa, alguns riscam, outros têm facilidade dele escrevendo, ele vai memorizando, só que quando o texto é muito longo, como é que você vai escrever muita coisa? Ou então você vai relacionando aquilo que você está aprendendo ali, que você está lendo, com alguma coisa prática para que você possa lembrar. Então, é muito importante que as pessoas saibam que um estudo eficiente ele passa por explorar o assunto, perguntar a si mesmo sobre aquele assunto, uma autorreflexão sobre aquele assunto, ler atentamente aquele texto, porque não adianta você... Uma outra situação também, às vezes a pessoa está lendo aqui, mas o pensamento dela, a concentração dela está lá em outro lugar e não aqui. Ou seja, ela só está vendo, ela não está lendo. Uma técnica também muito utilizada é a repetição oral. Eu mesmo faço isso. Quando eu leio alguma coisa, eu começo a conversar comigo mesmo sobre aquela situação, repetindo, tentando enquadrar, criar uns links para aquilo que você leu, para que você possa absorver melhor e relacionar com alguma coisa que te faça você pensar. E, obviamente, rever o que foi estudado. Uma outra situação, às vezes, você, dentro de uma leitura, você pode despertar curiosidade sobre um determinado... Às vezes você não conhece uma palavra ali, não conhece um contexto, marca e vai pesquisar, porque às vezes essa pesquisa futura sobre aquela situação que você viu ali te ajuda a formular um mecanismo de raciocínio que você vai lembrar sempre daquela situação. Então, as pessoas podem daí buscar, hoje em dia é tão fácil, se eu não sei o significado de uma palavra, por exemplo, eu digito lá no Google, na hora eu vou obter essa resposta com muita
rapidez, e assim por diante. Além de outras fontes de pesquisa que às vezes pode ser que não encontre da maneira adequada na internet, mas tem livros, tem artigos, tem teses, tem livros, tem revistas, jornais, enfim, uma série de situações. Então, é importantíssimo a pessoa ter uma clareza para transformar o estudo dele num estudo eficiente. Você poderia destrinchar um pouco, professor, como é que se dá esse processo de pesquisa? Bom, todo o processo de pesquisa, ele tem início com um problema, entendeu? Então, como é que eu vou identificar um problema? O que é um problema? Problema é o que nós pensamos exatamente como problema, o que nós conhecemos como problema. Uma coisa, uma situação indesejada, uma situação que busca uma solução, uma situação que precisa de uma solução. Então, esse é o primeiro passo. Nós vemos que lá na minha cidade, por exemplo, eu vou lá no posto de saúde às segundas-feiras e eu sei que eu não consigo ser atendido de forma correta. Mas se eu vou na quarta-feira, eu consigo. Já se eu vou na quinta-feira, eu não consigo. Então, peraí. Então, está tendo um desvio aí nesse padrão de atendimento. Um dia você consegue ser bem atendido, ou você observa, não você necessariamente, ou você observa que as pessoas são bem ou mal atendidas um dia, no outro dia ela não é bem atendida e tal. Então, isso é um problema, isso é um fenômeno que está acontecendo ali. Essa situação toda é um fenômeno. Daí qual que é o problema? O problema é a falta de atendimento. Como que nós vamos identificar esse problema? Será que é em função dos médicos ou da equipe de trabalho naquele dia? Enfim, são várias situações que dentro da pesquisa são chamadas de variáveis que podem interferir nesse atendimento. Então, um processo de pesquisa, o primeiro passo é a identificação do problema, identificação de um fenômeno, depois identificação de um problema e depois a busca de solução para aquele caso específico, que daí pode ser de várias formas. Pode ser através de uma situação mais qualitativa, através das opiniões das pessoas, dos sentimentos, através de uma situação assim não mensurável matematicamente, ou então dentro de uma situação matemática mesmo, estatística. Talvez no posto de saúde, os dias que os atendimentos são piores é que vai uma quantidade maior de pessoas lá e daí a mesma equipe não consegue atender a mesma demanda. Enfim, e outros fatores também poderiam ser explorados. Então, o processo de pesquisa ele tem várias fases, mas o início é realmente você identificar um fenômeno, identificar um problema de pesquisa para que você possa, então, buscar soluções. Você falou aí um pouquinho, né? Dá para você explicar um pouquinho mais, professor, quais são esses métodos aí de coleta de dados? Bom, nós temos coleta de dados, né, que é uma outra das etapas da pesquisa, já propriamente dita. Então, eu falei aqui que a pessoa poderia... como que ela vai buscar esses dados lá? Como que ela vai identificar o problema lá? Pegando o posto de saúde ainda como exemplo. Então, vamos pensar em três maneiras principais aqui. Ela poderia ir lá e ficar observando. Ele vai lá, senta lá no posto, ou fica em pé e fica olhando a rotina de todo mundo. Quem que trabalha, que horário que trabalha, o que faz, o que não faz. E ele fica observando. Então, isso é um método de coleta de dados também. Ele está coletando os dados daquela situação através de observação. Ele vai observar tudo, entendeu? Lógico que o observador ele não vai interferir no que está acontecendo. Ele vai olhar que hora que o médico atendeu, que hora que o médico saiu, quantos que ele atendeu em uma hora e tal. E ele vai observando. Uma outra forma também seria você mandar uns questionários, por exemplo. Você pegar as opiniões das pessoas que são bem ou mal atendidas.
elabora um questionário e coloca ali, entrega para o médico, para os atendentes, para os pacientes, e vai coletar a informação de todos ali, para você ter também uma ideia do que está acontecendo ali. E uma outra forma também seria uma entrevista. Eu vou entrevistar o médico, vou pegar a opinião do médico, que é muito importante o médico falar, tentar explicar o que acontece, do gerente lá do posto, das pessoas, do atendente de enfermagem, enfim. Eu vou entrevistar todas as pessoas para que as pessoas emitam suas opiniões, então eu possa chegar a uma conclusão. Então, a coleta de dados também é uma parte do processo de pesquisa. O método é outro, a identificação do método de pesquisa. E, então, são essas, de coleta de dados, além de outras situações, mas as principais são essas. A entrevista, observação e a busca de dados através de questionários. E falando de uma outra etapa aí, como que se analisam os dados depois da coleta? Muito importante. Veja, nós temos assim, vamos supor que eu pegue dados estatísticos. Eu digo lá, digamos assim, que eu pego dentro de uma cidade, tem 50 postos de saúde, por exemplo. Posto 1, 2, 3, 4, 5, 50. Aí eu coloco ali, eu fiz uma pesquisa em todos. Aí eu pego as perguntas e coloco lá as perguntas que foram feitas em todos e as respostas de todos. Então eu vou criar uma matriz. E aí o programa estatístico, dentro da estatística, eu vou determinar o que eu preciso. Eu vou ver ali, por exemplo, o que acontece se, por exemplo, o determinado posto recebe maior ou menor número de pessoas, maior ou menor investimentos, se a infraestrutura ela interfere naquele atendimento, o que as pessoas pensam disso. Então, a matemática vai me dar uma resposta. Aí eu vou, com base nesses dados, que eu fiz esse tratamento de dados, eu vou poder dizer, olha, o mau atendimento ocorre por causa disso, disso e disso. E o bom atendimento ocorre por causa disso, disso e disso. Daí o gestor, naturalmente, vai pegar aquelas situações e vai adaptar para que se tenha o melhor possível. Essa é uma forma, então. Uma outra forma de tratamento desses dados por exemplo, a interpretação do que as pessoas falaram. Eu não posso, por exemplo, pegar as opiniões das pessoas e transformar ali uma opinião, às vezes, simplesmente no número. Eu preciso interpretar aquilo ali. Daí eu posso fazer uma análise do discurso, ou seja, o que a pessoa tentou falar, o que ela... Será que o discurso que o pessoal lá do posto, eles estão falando, o pessoal do posto de saúde ou da empresa, falam que atendem bem. Por exemplo, uma empresa, mudando do posto de saúde, uma empresa diz assim, que ela faz bem a sua parte de responsabilidade social e ambiental também. Ela cuida da natureza, ela cuida disso, cuida daquilo, todas as suas leis. Então, essa é a propaganda dela. Qualquer tipo de veiculação de propaganda, você vê isso. Mas, aí você tem que interpretar isso também. Aí você vai fazer uma pesquisa e você vai comparar. Você vai fazer uma análise do discurso, uma análise do conteúdo daquela situação, para daí você, de uma forma mais qualitativa, você também poder identificar o que as pessoas, se o discurso da pessoa está condizente com a prática daquela empresa. O discurso da empresa está condizente com a prática da empresa. Certo. Alguma pergunta aí, pessoal? Se tiver, já pode mandar então para a gente. Bom, então vamos lá, professor. Como que a gente pode, nesse contexto aí, classificar os tipos de pesquisas diferentes? Pois é. Bom, existem, conforme nós já falamos aqui, não existe uma forma somente de pesquisa. Só uma pesquisa estatística, só uma pesquisa quantitativa, qualitativa? Não. Existem várias formas de classificação de pesquisas, mas muitas formas mesmo.
Então eu vou falando aqui algumas no material que nós disponibilizamos, inclusive no livro da disciplina, tem sobre toda uma classificação muito boa que está lá. Então, veja, primeiro, do ponto de vista da natureza da pesquisa. Quanto à natureza de uma pesquisa, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser ou aplicada, uma pesquisa básica, que ela tem... Qual que é o objetivo da pesquisa básica? É gerar novos conhecimentos para o avanço da ciência. Ou seja, eu preciso gerar um novo conhecimento em cima de uma determinada situação, ou uma determinada situação precisa que determinado conhecimento seja gerado. Então, são feitas pesquisas, o básico da pesquisa é essa. Já uma pesquisa aplicada é aquela pesquisa para resolução prática ali do problema. Eu vou pesquisar por que na rua fulano de tal do meu bairro tem congestionamento toda hora. Então, eu vou fazer essa pesquisa, vou identificar as causas e o departamento de trânsito vai modificar ou o sentido da rua ou vai mudar uma outra rua, outra alternativa para que ela possa, então, ser assim, resolvido aquele problema. Pesquisa aplicada. Então, pesquisa pura para gerar conhecimento. Pesquisa aplicada para resolver o problema imediatamente. Aí nós temos também, eu já falei aqui, da questão da abordagem. Pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. A quantitativa, que ela, veja, quantitativa, vem de quantidade. Ela considera tudo que pode ser quantificável, tudo que pode ser traduzido em números. O que eu posso traduzir em números? Como que eu vou transformar aquela situação em número? Daí vem em porcentagens, média, moda, desvio padrão, todas essas questões, regressões. Então, aqui eu posso transformar em números ali, quantitativo. Qualitativo, já é uma situação. Ela considera a pesquisa qualitativa que há uma relação dinâmica entre o sujeito, o pesquisador, e o objeto da pesquisa. Entendeu? É uma realidade social e o sujeito, o pesquisador, ele faz parte daquela realidade. Então, existe uma subjetividade ali dentro dessa situação. Ou seja, a interpretação desses fenômenos, assim, eles são entendidos de uma forma qualitativa. Esse processo de pesquisa qualitativa, ele não requer o uso de instrumentos matemáticos ou formulações matemáticas para que seja resolvido os problemas. Aí existem outros tipos de pesquisa, por exemplo, pesquisa exploratória, que é do ponto de vista dos objetivos, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa, enfim, existem várias situações. Aí tem também os procedimentos, por exemplo, de pesquisa, pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? Eu vou pesquisar na bibliografia o que está se falando sobre isso. Eu vou procurar na bibliografia o que se fala, por exemplo, sobre a iluminação num estúdio de gravação. O que a bibliografia diz? O que já se pesquisou sobre isso? O que já se sabe? Aí tem a pesquisa documental também. Quando nós falamos de uma pesquisa documental, não necessariamente nós estamos falando de papel. Só um documento. É também assim. Mas é um fragmento. Eu falei até nos vídeos de gravação aqui dessa disciplina, que às vezes um fragmento arqueológico é um documento. Às vezes ele consegue, através daquele documento, fazer alguma comprovação. Daí tem também levantamento, que daí é mais matemático. A pesquisa, os experimentos. Lembro também, nós colocamos na segunda semana um experimento dentro da disciplina, no fórum, que foi bastante interessante, sobre como se fazer experimento. O enredo ali não era muito agradável, porque tratava-se de um rapto de crianças. Mas, aliás, poderia-se gerar um rapto de crianças, mas
o experimento, como que foi feito e tal. É uma técnica também. E a mais usual, uma das mais usuais aí, que tanto pode ser usado no método qualitativo quanto no método quantitativo, são os estudos de caso. Vejam, eu falei aqui de vários tipos de pesquisa e não tinha falado, mas vou falar que algumas pesquisas, elas são mais direcionadas para a parte qualitativa e outras pesquisas são mais para partes quantitativas, quantitativa e qualitativa. E também tem os estudos de caso, que tanto pode ser feito um estudo de caso qualitativo, quanto um estudo de caso quantitativo. Então, a classificação da pesquisa, ela é muito interessante, assim, do ponto de vista de você saber, porque uma vez você conhecendo esse caminho, fica mais fácil para o pesquisador, não vai ficar perdendo tempo fazendo uma pesquisa que não vai levar em nada, não vai levar a nada. Então, ele já elabora, parte do caminho correto. Professor, lá na etapa, no começo de uma pesquisa, né, quando o aluno, lá, o pesquisador, identificou uma situação, um problema, né, o que ele deve considerar lá nessa etapa de planejamento da pesquisa, lá no início? Ok. Bom, dentro do planejamento da pesquisa, ele tem basicamente três fases, que é a fase decisória, a fase construtiva e também a fase redacional. Na fase decisória, ou seja, é onde ele vai escolher o tema que ele vai pesquisar, a definição do problema, delimitação da área que ele precisa estudar. Por exemplo, às vezes ele precisa estudar alguma coisa, mas a pesquisa pode ser muito grande e ele não daria conta, então tem que se delimitar. Isso tudo é definido na fase decisória, que é a escolha do tema, a definição de problema, delimitação de pesquisa, etc. Depois, a fase construtiva, que é a segunda fase, ela é parte da construção de um plano. Eu vou construir a minha pesquisa alicerçada em que método, em que plano, em que abordagem, em que tipo de pesquisa que eu vou falar, que eu vou fazer. Minha pesquisa, ela se enquadra mais do ponto de vista quantitativo ou qualitativo? Será que eu posso fazer um estudo de caso ou tenho que fazer uma pesquisa experimental, um levantamento, enfim. É a fase construtiva, construir esse caminho para a pesquisa. E depois é a fase redacional, onde você vai redigir os dados, vai tratar os dados, vai sistematizar os resultados ali, vai confrontar aquilo que você pretende estudar com a teoria já existente, o que já tem se estudado sobre isso, aí você vai trazer para apoiar o teu trabalho, inclusive. Então, o planejamento de pesquisa, 3 fases: decisória, construtiva e a fase de redação. E que essa última fase é a parte de escrever propriamente dito. Uhum. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no nosso tempo limite. Professor, fala um pouquinho sobre como que vai ser a avaliação da disciplina. Bom, sempre é o que mais se pergunta, né? Todos os alunos perguntam isso, a maioria pergunta. A avaliação da pesquisa, ela está baseada em questionários. Nós vimos, agora na 3ª semana já temos aquele outro questionário. Então, estudem bem os questionários, que já é um bom indício para a pesquisa. Então, as perguntas estão todas elas da avaliação baseadas no livro base que vocês têm. Então, o livro base, ele dá o suporte para nós fazermos a prova, que vale 60% do total. E os outros 40%? Os outros 40% é da participação no fórum, das atividades que são lá desenvolvidas, dos questionários semanais que acontecem, que são feitos já justamente para complementar a nota. Então, a prova, não se preocupem, é uma prova extremamente boa de ser feita. Se eu não me engano, vai ter 10 questões alternativas e 2 questões discursivas. Então, não vou me adiantar aqui, mas, por exemplo, qual que é a diferença entre o método quantitativo e o método qualitativo? Uma questão muito simples,
muito boa, inclusive, de se perguntar. O método dedutivo, o método indutivo, as diferenças, as características, enfim, essas questões é que precisam ser estudadas. Tá certo, professor. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí para a gente encerrar, então? Eu gostaria de agradecer muito a participação dos alunos nos fóruns, nas opiniões que eles têm emitido sobre o desenvolvimento da disciplina. Eu agradeço muito as palavras de muitos alunos que têm falado sobre o conteúdo da disciplina, que gostaram bastante. E é o que nós esperamos. Nós estamos aqui para procurar a universidade, a Unicentro, a Universidade Aberta Brasil, a OAB, estamos aqui em conjunto, juntando todas as nossas forças para levar o melhor conteúdo para você, aluno. Então aproveite, leia. Nada do que está lá na disciplina foi colocado ao acaso. Eu vou colocar um vídeo aqui de um menino que vai fazer experiência para os alunos se entreterem lá e ficar assistindo um desenho animado. Não. Vocês sabem que não é isso. Vocês sabem que aquele desenho tem um fundo metodológico, tem um fundo pedagógico e que se você raciocinar sobre aquilo, isso vai melhorar um pouco mais a tua concepção. Então eu agradeço muito a participação de vocês. Desde já, nós temos ainda mais durante essa semana para conversarmos, mas eu já vou agradecendo aqui pela participação de vocês e já vou ficando com saudade dessa disciplina e quem sabe numa outra oportunidade nós podemos estar juntos em outros conteúdos aí. Muito obrigado a todos e acompanhem a disciplina, participem do fórum, que é muito importante para todos nós. Obrigado, professor. Eu Obrigado, agradeço. pessoal. Até a próxima.